Capítulo 70. Clip-clop. Clip-clop. Os cavalos aumentaram seus passos quando as rodas começaram a rolar a reboque. Apesar de ativar sua visão espiritual e se virar, esperando observar a refinada e doce jovem, Klein não teve seus desejos realizados. Tudo o que seus olhos refletiam eram figuras marrons. Enquanto isso, os passageiros da parada já tinham embarcado no vagão. A porta da carruagem era fechada à medida que ela partia aos poucos. Dentro da carruagem, 20 a 30 pessoas estavam próximas umas das outras, seus campos de energia se sobrepondo e protegendo uns aos outros. Portanto, foi uma explosão de cores na visão de Klein, dificultando sua diferenciação. Ele balançou a cabeça em silêncio e levantou o dedo para tocar sua glabela para desativar sua visão espiritual. Para ele, era apenas uma ajuda que poderia fornecer se por acaso a encontrasse. No entanto, se perdesse, e a situação não fosse muito clara, não havia sentido em levar isso a sério e em adiar seus próprios assuntos. Enquanto se banhava no luar carmesim, Klein voltou para casa na ainda movimentada rua da Fodil. Ele voltou para ver Melissa sentada ao lado da mesa de jantar. Ela estava ocupada fazendo sua lição de casa sob uma lâmpada de gás brilhante. Ela mordeu a caneta tinteiro e franziu a testa, parecendo imersa em pensamentos. Onde está Benson? Klein perguntou casualmente. Melissa olhou para cima. Ela apagou por alguns segundos antes de dizer. Ele disse que andou por alguns bairros hoje e estava coberto de suor. Ele está tomando um bom banho relaxante. Bom, Klein riu. De repente, ele percebeu que ela estava usando um vestido que nunca tinha visto antes. Era inteiro de cor bege. Tinha mangas da moda. A gola e as bordas de sua blusa apresentavam babados finos. Além disso, era um design bastante simples, do tipo que se usava como roupa casual diária. Isso acentuou totalmente a juventude de uma garota de 16 ou 17 anos. Vestido novo? Klein perguntou com um sorriso. Foi uma compra que ele e Benson insistiram. Melissa respondeu em afirmação. Acabei de pegar de volta da senhora Rochelle. Eu estava pensando que, já que teria que lavá-lo mais tarde, poderia experimentá-lo primeiro. Klein ficou bastante intrigado quando ouviu isso. Senhora Rochelle, ela não é nossa ex-vizinha? Melissa assentiu e explicou com toda a seriedade. Senhora Rochelle é na verdade uma costureira, mas ela teve bastante azar. Ela não teve escolha a não ser costurar e consertar roupas para outras pessoas em casa. Ela leva uma vida bastante difícil. Eu sabia que ela tinha uma habilidade muito boa e o preço que ela cobrou é mais barato do que o de uma loja de roupas femininas. Além disso, está muito bem ajustado à minha figura, então encomendei uma saia nova dela. Custou apenas 9 soles e 5 centavos, demorando apenas alguns dias para ficar pronto. Um vestido de estilo semelhante custaria 3 libras e meia na loja de departamentos Harrods. Que garota frugal, irmã, eu sei que pelo menos metade do motivo é devido à sua pena da senhora Rochelle. Klein não censurou Melissa por decidir as coisas por si mesma. Em vez disso, ele disse com um sorriso. Quando você foi para Harrods? Ela ficava na rua Hawes, perto do clube de adivinhação. Era um lugar onde a classe média fazia compras. Melissa ficou sem palavras por um momento. Levou um longo tempo antes de ela dizer. Fui com Selena e Elizabeth. Elas insistiram que eu as acompanhasse. Na verdade, prefiro mais as engrenagens. Eu gosto de lugares com vapor e máquinas. Sim, é muito, bom para uma garota às vezes fazer compras em uma loja de departamentos. Klein riu enquanto confortava sua irmã. Depois de alguma conversa fiada,
Ele caminhou rapidamente para o segundo andar, na esperança de lavar os cheiros repulsivos misturados do bar. Quando estava prestes a voltar para o quarto para trocar de roupa, de repente ouviu sons vindos do banheiro perto da varanda. Alguns segundos depois, Benson saiu enquanto enxugava a linha do cabelo que estava recuando aos poucos. Como foi? Você elogiou o vestido novo de Melissa? Ele lançou um olhar para Klein e perguntou com um sorriso. Acho que esqueci. Tudo o que fiz foi perguntar onde foi feito. Klein pensou por um momento enquanto dizia. Benson riu de imediato e balançou a cabeça. Que impróprio para um irmão mais velho. Quando Melissa recebeu o vestido, não quis largá-lo. Depois de correr para cozinhar e lavar a louça, ela imediatamente vestiu o vestido e se recusou a tirá-lo desde então. Ela não estava planejando se trocar depois do banho? Ela pode lavar e engomar as roupas enquanto faz isso. Klein refutou a explicação que Melissa tinha dado em seu subconsciente. TSK, Benson suspirou, os últimos dias foram muito quentes. Ela ficou muito tempo ocupada na cozinha, então acredito que ela se sentiria muito melhor fazendo o dever de casa depois do banho. Isso mesmo. Klein de repente se iluminou ao dar a seu irmão um sorriso conhecedor. Então esse é o tipo de pessoa que você é, Melissa. Não há nada de errado em uma garota se importar com sua aparência. Não há necessidade de encontrar desculpas. Os cantos de sua boca se curvaram quando ele balançou a cabeça suavemente antes de entrar em seu quarto. Enquanto tomava banho, Klein ouviu baixinho batidas no andar de baixo. Ele logo começou a se perguntar. O trabalhador encarregado de coletar moedas para o medidor de gás não vem apenas uma vez a cada 2 semanas? Poderia ser a senhora Cho da casa ao lado? Isso não pode ser. Dizem que esta senhora segue com rigor a etiqueta da sociedade de classe média. Ela não iria fazer uma visita em um momento inapropriado. Em sua perplexidade, Klein enxugou seu corpo. Vestindo uma camisa e calças velhas, mas confortáveis, desceu as escadas. Ele examinou a área, mas não notou nenhum estranho. Ele perguntou: alguém estava na porta agora há pouco? Benson, que lia os jornais casualmente, disse com um sorriso. Era Beat Mountbatten, um dos policiais encarregados da Rua Cruz de Ferro. Perguntou se conhecíamos um rapaz de 18 ou 19 anos de rosto redondo. Ele até nos deu um esboço para identificação. Infelizmente, nenhum de nós o viu, ou teríamos recebido uma recompensa. E você? Não. Klein tinha uma ideia geral do que estava acontecendo. O instigador Tris tinha escapado com sucesso do bar do Dragão Maligno no porto. Ele fugiu para algum lugar próximo à Rua Cruz de Ferro e à Rua da Fodil, portanto, a polícia estava fazendo visitas de porta em porta. E ir tão longe deixou claro que a operação de prender o instigador falhou por completo. Klein não se incomodou com a situação. Ele ainda não tinha começado o treinamento de combate. Ele só tinha domínio básico de tiro, então considerar lidar com um assassino natural era o equivalente a suicídio. Ele não dormiu bem nessa noite. Ele continuou preocupado que o instigador se infiltrasse em sua casa para se esconder, causando outro massacre. Por sorte, a Rua da Fodil ficou quieta a noite toda, com os raios do sol da manhã dispersando toda a névoa. O relaxado Klein vestiu um traje formal, colocou sua cartola, segurou sua bengala e foi até a Rua Zutiland. Ele cumprimentou Rosane no salão de recepção. Bom dia, Klein, respondeu Rosane com alegria. Ela suprimiu a voz e disse: ouvi dizer que a grande operação da noite passada falhou? A operação para prender o instigador Tris? Klein perguntou com curiosidade. Sim. Rosane assentiu pesadamente. Ela lançou um olhar para a divisória e disse:
Ao que parece, um informante dos punidores mandatários descobriu o instigador no porto. Eles estavam planejando esperar pela chegada de Beyonders adicionais e outro esquadrão de operações especiais da polícia antes de iniciar a operação para não alarmar as pessoas comuns. Infelizmente, esse instigador foi muito perspicaz. Ele saiu do cerco quando notou algo errado, escapando com sucesso como resultado. Nesses momentos, eles precisam de um Beyonder com habilidades de rastreamento, como eu. Klein fez uma piada. Naquele momento não faltavam rastreadores, a voz de Dan Smith soou de repente. Rosanne virou a cabeça de repente e viu o capitão vestindo seu blusão preto. Ele estava olhando direto para ela com seu profundo par de olhos cinzentos enquanto se inclinava contra a moldura da divisória. Ela logo levantou as mãos para cobrir a boca. Então, ela balançou a cabeça sem parar, expressando sua inocência fútil. Dan voltou seu olhar para Klein e depois de pensar um pouco, ele disse: havia um total de 6 Beyonders dos punidores mandatários, da mente coletiva da maquinaria e de nós, falcões noturnos. Seguimos o Tris ferido até a Rua Cruz de Ferro Inferior. Encontramos sua residência temporária, mas as pistas pararam por aí. Sejam métodos Beyonder ou investigações comuns, nada funcionou. Era como se ele tivesse evaporado no ar, desaparecendo por completo. Você precisa da minha ajuda com a adivinhação? Klein perguntou. Dan balançou a cabeça suavemente. A mente coletiva da maquinaria tinha um adivinho. Ele é um Beyonder Sênior tão bom quanto o velho Neil. Eu até suspeito que ele já esteja na sequência 8. Só não sei qual é o nome da poção correspondente. A herança da Ordem da Teosofia deve ter algo especial, consolou Klein. Pelo resto da manhã, ele continuou seu currículo de misticismo, leu as informações e documentos históricos e praticou várias técnicas como sempre. Com a hora do almoço quase se aproximando, a mente de Klein começou a divagar. Mas alguns minutos depois, ele guardou os documentos, tendo ouvido a convocação de seu estômago. Nesse momento, Dan Smith entrou na secretaria. Ele disse de uma maneira profunda, mas suave: Klein, siga-me até o portão Chanes. O artefato selado 2049 chegou. A operação subsequente pode exigir que você perceba aquele caderno. Tudo bem, Klein levantou e respondeu. Seus pensamentos ficaram confusos. Ele imaginou como era o item selado ou se a operação seria perigosa. Enquanto estava nesse silêncio bastante tenso, ele seguiu Dan escada abaixo e entrou no túnel. Depois de seguir direto no cruzamento, Dan parou de repente e virou a cabeça, dizendo severamente: faça esta ação comigo. Continue fazendo isso e absolutamente não pare. Lembre-se, absolutamente não pare. Isso é para sua própria segurança. Enquanto falava, Dan dobrou o braço e o estendeu. Ele repetiu essa ação sem parar. Klein olhou para a demonstração do capitão de maneira confusa. De repente iluminado, ele perguntou: isso tem a ver com a singularidade do artefato selado? Sim, Dan assentiu com uma seriedade anormal. Repetir tal ação nos permitirá descobrir se alguma coisa acontece com você de imediato. Salvá-lo a tempo não resultará em nenhum perigo com risco à vida. Ok. Klein não hesitou mais ao iniciar a ação repetida de dobrar e estender o braço. Se seu braço estiver dolorido, use o outro, Dan acrescentou. Artefato selado 2049 com certeza é estranho. Qual o significado dessa ação? Parece muito perigoso. Esses pensamentos passaram pela mente de Klein enquanto ele olhava solenemente para o capitão. Tudo bem. Ele tinha muitas perguntas em mente, mas como o portão Chanes estava à vista, ele não teve escolha a não ser segurá-las. Além disso, com o meu certificado de segurança, provavelmente não saberei dos detalhes.
Só posso fazer o que me ordenam. Klein suspirou enquanto seguia o Capitão Dan até a sala do guardião fora do portão Chanes. Notas. 1. Klein é um Beyonder. Deveria pedir um remédio para a calvície da Catedral Sagrada. Ponto.